Olá, amados, agora dando continuidade ao estudo de 1 Coríntios, nós vamos trabalhar em algumas particularidades do texto, algumas coisas interessantes que trazem a percepção do que Paulo queria transmitir como ideia principal desta carta. Se nós observarmos o texto, se nós observarmos a estrutura do texto, como foi apresentada essa epístola aos irmãos lá de Corinto, nós vamos ver de que um dos temas principais que sempre se destacam é a falta de unidade que havia na igreja. Toda a questão de partidarismo, toda a questão de brigas entre eles, a qual Paulo normalmente sempre está vindo de encontro com uma resposta e dizendo, puxa, como é que é? Vocês sempre estão trabalhando contra uns aos outros e isso não é bom dentro da igreja. Então nós vamos trabalhar em alguns aspectos dentro do texto que nos apontam e que nos mostram como Paulo vai trabalhar com eles acerca desse tema. Queria que você observasse comigo lá, logo no início, em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 4, quando ele vai trazer a parte da ação de graças por aqueles irmãos. E ele vai dizer o seguinte: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós já vemos aqui que nesta parte da ação de graças, a oração que Paulo faz é para que a unidade seja plena no meio deles, que eles possam partilhar desta comunhão que há em Jesus Cristo. Mas que um outro aspecto também importante que ele destaca é o fato da questão de que todos os dons fossem plenos dentro daquela igreja. E nós vamos observar daqui a pouco, quando nós falarmos acerca desta ideia dos dons e o que Paulo estava querendo explicar para a igreja, nós vamos ver de que todos os dons listados ali, eles trariam, se feitos ou se exercidos de uma forma realmente com propósito, debaixo da direção de Deus, nós vamos ver que cada dom mencionado visava a unidade do corpo. Paulo tinha essa percepção e era isso que ele estava querendo trazer. E logo depois que ele faz essa ação de graça, ele já vai trabalhar no versículo 10, ainda do capítulo 1, sobre a questão da unidade. Então ele vai dizer, a partir do 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E aí ele vai trazer as questões dos partidarismos, uns diziam que era de Apolo, outros de Cefas, outros de Paulo, e Paulo vai combater um pouco essa ideia. Mas o que é interessante é que Paulo vai dizer, olha, vocês como igreja precisam começar a falar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo coração. É interessante porque quando nós olhamos essa ideia de ter um mesmo pensamento, ter um mesmo coração, é impossível não pensar na igreja de Atos, que foi o princípio de todas as coisas relacionadas à igreja depois da ascensão de Jesus. E nós vemos tanto no capítulo 2, quanto vamos ver também lá no capítulo 4, textos que nos apontam que a multidão dos que creram tinha um coração, uma alma, um só pensamento. Cada um partilhava as coisas, todo mundo tinha as coisas em comum. E é essa ideia que Paulo está querendo trazer aqui. A essência original da igreja, que é ter um mesmo coração, ter um mesmo propósito, ter um mesmo alvo, todos falarem a mesma língua praticamente. E nós vamos ver qual é essa língua que Paulo está dizendo aqui. Outro ponto que nós podemos destacar, já bem mais para frente do texto, já vai estar lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, e eu queria que você abrisse comigo lá então nesse texto. 1 Coríntios, no capítulo 11,
vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Então Paulo está trazendo aqui, antes de trazer todo um ensino relacionado a como eles poderiam manter a unidade, ele começa a trazer dizendo, olha, vocês não estão vivendo de forma digna pela qual foram chamados no Evangelho. O fato de vocês se ajuntarem como corpo, mas não para vocês crescerem cada vez mais, mas cada vez para se tornarem piores. Isso demonstra nessa carta de que Paulo estava realmente preocupado com a divisão que havia entre eles. É interessante de observarmos que em muitos textos, quando você percorrer essa epístola, você sempre vai ver que normalmente os assuntos tratados eram assuntos que causavam divisão ou escândalo dentro da igreja. E Paulo está combatendo as ideias, tanto dessa ideia da divisão, quanto também dos escândalos. Ele vai falar sobre a imoralidade, vai falar sobre a questão de levarem as causas que poderiam ser julgadas dentro da igreja e levarem para um tribunal externo e vários outros temas. Mas o que normalmente sempre está preocupando Paulo é a questão da divisão que havia no meio deles. Ele vai falar que é interessante, ele até vai dizer aqui no versículo 19, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele realmente está trazendo uma ideia do quê? Olha, é interessante haver apenas um tipo de divisão. De que haja essa ideia de partidos, mas não necessariamente para que vocês se degladiem entre vocês. Mas nesse processo nós vamos poder identificar quem realmente é e quem realmente não é de Deus. É essa a ideia que ele está trabalhando aqui. Mas o ponto de ele não louvar aquele povo, porque eles estavam se ajuntando cada vez mais para pior do que para melhor, e se nós pensarmos à medida em que nós vamos conhecendo uns aos outros, eu creio que você tem essa experiência na sua igreja, nos seus relacionamentos, à medida em que nós vamos conhecendo, a ideia é que nós possamos então crescer cada vez mais numa mesma ideia, no mesmo pensamento, porque nós vamos trazendo os nossos conceitos e vamos ouvindo os conceitos de outras pessoas e vamos moldando esses nossos conceitos, ou pelo menos deveríamos, àquilo que Jesus pensa, àquilo que o reino de Deus realmente estabelece como padrão. Então é isso que Paulo está falando. É importante essa divisão, não no sentido como eles estavam fazendo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Cefas, eu prefiro Paulo. Não era nesse sentido, mas era no sentido de que aqueles que não fossem, então, unidos nesse mesmo pensamento, que não tivessem uma percepção de reino de Deus, que não pensassem as mesmas coisas que Jesus pensou e que Jesus estabeleceu, então ali seriam conhecidos aqueles que realmente são aprovados e não são aprovados no meio deles. E aí ele vai trazer, já como primeira instrução, ou primeira repreensão, e depois então instrução, a ideia da ceia. Ele está falando, olha, vocês não entenderam qual foi a proposta. Vocês não entenderam o que significa uma ceia do Senhor. Porque quando vocês se reúnem, cada um está preocupado mais em se satisfazer do que necessariamente preocupado com os seus irmãos. Então, quando ele traz esses conceitos aqui, a partir do versículo 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele literalmente está dizendo o seguinte, olha, a ceia que vocês estão praticando, ou o simbolismo que vocês supostamente pensam que estão fazendo, como obediência àquilo que Jesus disse, comei até que eu volte, então celebrem este momento como memorial até que eu volte. Paulo está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo pode ser qualquer outra coisa, menos a ceia a qual Jesus instituiu lá naquela noite. E é interessante de nós pensarmos de que
Quando Paulo está trazendo esse ensino, dizendo, olha, o que vocês estão fazendo não é ceia, o que vocês estão fazendo nada mais é do que um banquete para vocês mesmos, e cada um pensando em si, uns ficando embriagados, outros comendo mais do que devia, às vezes até deixando de comer em casa para poder comer mais dentro da igreja. Paulo está dizendo, olha, isso aí, diante de Deus, não é nada. O que vocês estão fazendo nada mais é do que um ajuntamento para vocês comerem e beberem, nada mais do que isso. Ele diz no 21, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague. Então Paulo está trazendo nesses conceitos aqui o seguinte, olha, a ceia era para que todos pudessem partilhar, como corpo, todo mundo junto, mas cada um está chegando, comendo o quanto quer, se empanturrando de tanto comer e se embriagando, e às vezes tem pessoas que chegam lá e não tem mais nada. Por quê? Porque aqueles se preocuparam somente consigo mesmos e não com o seu próximo. E aí Paulo vai trazer o ensino, e é interessante porque ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E é interessante de nós pensarmos esse versículo 23 pelo seguinte, quando Paulo fala o que eu recebi do Senhor, ele está dizendo que ele recebeu essa ideia, ou principalmente esse conceitual do que representava a ceia diretamente de Jesus. Não foi necessariamente alguém que falou para ele, olha, a ceia tem que ser desse jeito, ou vai ser assim, ou vai ser assado. Ele está dizendo algo que ele recebeu diretamente de Deus. O próprio Senhor falou para ele como teria que ser. E ele vai dizer qual é o simbolismo que está por detrás, o que isso representa, de que não é necessariamente um momento em que apenas nós vamos comer um pedaço do pão, tomar um pouco do cálice e vamos pensar necessariamente, um dia Jesus veio. Mas a simbologia principal que Paulo está querendo apresentar aqui era de que nós estamos participando do próprio corpo, isso é, quando nós comemos juntos e estamos juntos celebrando e simbolizando o momento da ceia. Nós estamos nos alegrando porque fazemos parte de um corpo, de um organismo vivo. Não é algo morto, não é um Deus que está morto. O corpo dele foi partido por nós, mas ele, depois do corpo partido, ele ressuscitou e está vivo. E por isso nós celebramos este corpo vivo. Por isso nós celebramos que somos partes desse corpo. E por isso nós tomamos a ceia. É isso que Paulo está trazendo aqui. E Paulo vai então ensiná-los novamente como foi todo o processo da ceia na noite em que Jesus foi traído. E ele vai falar de cada elemento. E aí ele vai dizer, ali no versículo 28, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É interessante também nós pensarmos um pouco nesses dois versículos, porque normalmente quando nós ouvimos essa ideia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, normalmente nós nos limitamos a pensar única e exclusivamente nos nossos pecados. Nós achamos, puxa, o que será que eu cometi? Tem algum pecado a confessar antes de tomar a ceia? E nós nos limitamos a isso. E então oramos, confessamos o nosso pecado e participamos da ceia. Não que isso seja errado, isso é parte do processo. Mas olha que interessante quando ele diz no 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele não está falando, pois quem come e bebe em pecado, come e bebe juízo para si. Mas ele está trabalhando a ideia do discernimento do corpo pelo qual nós fazemos parte. A ideia de que quando eu estou participando de um momento como este, eu estou dizendo e eu estou simbolizando que eu faço parte, juntamente com as outras pessoas, deste corpo. E o fazer parte desse corpo é o que faz toda a diferença. Porque quando nós entendermos e discernirmos o que é o corpo de Cristo,
de que não se resume necessariamente a só a igreja que nós congregamos, mas é um corpo que se espalha por toda a terra e é um corpo que cada vez está se movimentando mais. Quando eu penso naqueles que não estão, de repente, no meu convívio, mas fazem parte do corpo, eu celebro com eles também essa unidade que nós temos. Independente de barreiras, muitas vezes culturais, linguísticas, a ideia é, eu preciso entender de que essa ceia, ela simboliza a minha aliança, primeiramente com o meu Deus, com Jesus Cristo, que foi aquele que morreu por mim, mas a minha aliança também com o meu irmão, que também faz parte desse corpo. E por isso Paulo diz, é necessário discernirmos o corpo. Não louvo vocês, porque quando vocês se reúnem simplesmente para comer e beber. Mas se vocês querem realmente celebrar a ceia do Senhor, se vocês querem sinalizar que Ele veio, é necessário vocês discernirem o corpo e lembrarem de que Ele é o cabeça da igreja. Necessário vocês lembrarem de que vocês são membros desse corpo, dependem um dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém, mas todos fazem parte desse corpo. E isso é que é a coisa mais linda do reino de Deus. Quando nós pensamos nessa ideia de que há um corpo, há um cabeça, e nós fazemos parte desse corpo. Devemos discernir esse corpo, para que então a ceia faça sentido para nós. Então Paulo traz essa repreensão de que eles não estão necessariamente se reunindo como deveriam, mas traz novamente a instrução para eles, relembrando a eles como deveria ser, o porquê Jesus fez o que fez, porque Jesus celebrou essa ceia e porque ele também disse que isso deveria ser sempre celebrado em memória dele, porque foi por causa dele que nós podemos ser parte desse corpo vivo aqui na terra. E ele vai